Ninguém viu isto chegar, nem as casas de apostas em Las Vegas, nem os comentadores da televisão nacional, nem sequer os adeptos mais fanáticos das maiores potências deste desporto, aqueles que entraram nos estádios naquela segunda-feira ainda convencidos de que as suas seleções eram intocáveis. Num único dia, o Mundial de 2026 virou completamente do avesso. E quando soaram os apitos finais, a mais antiga hierarquia do futebol tinha se aberto em fendas profundas de uma forma para a qual ninguém em casa estava preparado. 3 jogos, 3 terremotos, e quando a poeira assentou entre o Texas e o México, adeptos de futebol em todo o mundo faziam a mesma pergunta: como é que isto aconteceu e o que significa para o resto do torneio? Fica com esta história, porque aquilo que se passou nesse dia já está a ser descrito como uma das jornadas mais loucas da história dos mundiais. E há uma corrente política por baixo de tudo isto que a maioria dos resumos de melhores momentos nunca se dá o trabalho de mencionar. Antes de mergulharmos no caos propriamente dito, ajuda a perceber o que este mundial representa para lá do resultado. Este torneio, organizado em conjunto pela primeira vez pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá, deveria ser uma montra de unidade na América do Norte, uma oportunidade para o continente mostrar a sua melhor face ao planeta inteiro. Em vez disso, tornou-se algo muito mais confuso, um evento preso entre a alegria pura do jogo e a tensão do momento político atual nos Estados Unidos. Organizações de direitos humanos e dezenas de grupos de adeptos passaram meses antes do jogo inaugural a alertar visitantes internacionais para os riscos de fiscalização migratória associados às políticas duras da atual administração. Mais de 120 organizações de defesa de direitos, juntamente com importantes entidades de liberdades civis, emitiram um aviso de viagem conjunto dirigido aos cerca de 10 milhões de pessoas, que deverão passar pelas cidades anfitriãs, advertindo que aquilo que descreveram como autoritarismo crescente e aumento da atividade de fiscalização representava riscos reais, sobretudo para comunidades imigrantes, minorias raciais e étnicas e viajantes LGBTQ. Investigadores independentes que analisaram dados governamentais concluíram que agentes federais de imigração realizaram mais de 167 mil detenções nas áreas metropolitanas que recebem jogos do Mundial em pouco mais de um ano, um número que surpreendeu até observadores experientes da política migratória norte-americana. O Departamento de Segurança Interna prometeu publicamente que não haveria rusgas em larga escala nos estádios ou nas zonas de adeptos, com a secretária do departamento a afirmar de forma direta numa entrevista televisiva que os agentes não estavam ali para, nas suas palavras, avançar em massa sobre os adeptos. Ainda assim, para muitos viajantes e famílias imigrantes, essa garantia fez pouco para acalmar os nervos, sobretudo depois de surgirem relatos sobre um pai requerente de asilo que, segundo foi noticiado, terá sido detido depois de levar os filhos a um jogo no ano passado, tendo permanecido meses sob custódia antes de acabar deportado. Responsáveis locais de várias cidades anfitriãs, incluindo Los Angeles, disseram ter pedido pessoalmente garantias por escrito aos seus interlocutores federais de que não haveria operações de imigração perto dos jogos, um pedido que por si só mostra quanta incerteza rodeou o torneio desde o início. Rumores e verificações de factos circularam praticamente na mesma medida. A certa altura, publicações virais nas redes sociais afirmaram que milhares de adeptos estavam a cancelar os seus bilhetes para o Mundial por receio da fiscalização migratória, uma alegação que a própria FIFA negou categoricamente, chamando-lhe notícia falsa e sublinhando que os dados de venda de bilhetes não mostravam qualquer cancelamento em massa desse tipo. Outras publicações sugeriram falsamente que novas suspensões amplas de vistos impediriam por completo a presença de adeptos. Na realidade, os vistos turísticos de curta duração permaneceram em grande parte inalterados, embora uma proibição de viagem associada a uma lista curta de países tenha complicado a entrada de apoiantes vindos de nações como o Irão e o Haiti, 2 países cujas seleções competiam neste mesmo torneio. Pela sua parte, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, continuou a apresentar o evento como uma celebração alegre, dizendo aos jornalistas que dezenas de milhões de visitantes chegam à América simplesmente para sentir aquilo a que chamou a vibração do Mundial. Os críticos dizem que essa vibração tem sido muito mais difícil de sentir para comunidades que vivem à sombra de uma fiscalização federal agressiva nos seus próprios bairros.
Esse pano de fundo importa porque moldou quem apareceu, quem ficou em casa e a forma como este torneio já está a ser recordado, mesmo enquanto o futebol em si entregava caos numa escala raramente vista num único dia de eliminatórias. O que nos leva de volta ao relvado, onde 3 das nações com mais história neste desporto estavam prestes a descobrir que a reputação não compra absolutamente nada assim que o árbitro apita para o início do jogo. Tudo começou em Monterrey, no México, onde os Países Baixos entraram em campo com uma confiança discreta, construída sobre uma fase de grupos dominante. Os neerlandeses tinham passado pelos primeiros jogos com autoridade, marcando 10 golos no total e goleando a Suécia por um resultado desequilibrado de 5-1 no papel. Parecia uma equipa feita para uma caminhada longa e profunda no torneio, cheia de talento ofensivo e solidez defensiva. No caminho estava Marrocos, uma nação que carregava algo muito mais difícil de quantificar do que talento puro, crença, forjada na memória recente. Poucos anos antes, os Leões do Atlas tinham espantado todo o mundo do futebol ao tornarem-se a primeira nação africana de sempre a chegar a uma meia-final de um mundial. E naquela noite em particular, perante uma audiência televisiva global, estavam determinados a provar que essa campanha histórica não fora um acaso, mas o início de algo muito mais permanente. Durante longos períodos, os neerlandeses pareceram caminhar para um resultado confortável. O avançado Cody Gakpo abriu o marcador com uma finalização clínica que parecia destinada a colocar a sua equipa na ronda seguinte sem muito mais drama. Mas o futebol, na sua forma mais pura e implacável, nunca respeitou a reputação por si só e tem um sentido de oportunidade cruel quando se trata de castigar excesso de confiança. Já bem dentro do tempo de compensação, com as esperanças de Marrocos aparentemente a escapar de vez, o suplente Chamsdine Taube tirou da ala um cruzamento tenso e perigoso. A erguer-se acima de toda a linha defensiva neerlandesa, apareceu o defesa Issa Diop, encontrando a bola com um cabeceamento que voou para dentro da baliza no primeiro minuto dos descontos. O estádio explodiu em ruído. Num instante, um jogo que parecia decidido estava subitamente aberto outra vez, e o banco dos Países Baixos ficou em estado de choque. O prolongamento chegou e passou sem vencedor, embora não sem a sua dose de drama e quase golos dos dois lados. Marrocos pensou ter arrancado a vantagem definitiva quando o avançado Sofiane Rahimi rompeu limpo pela linha defensiva neerlandesa, só para o guarda-redes Bart Verbruggen responder com uma defesa reflexa extraordinária que de alguma forma manteve a sua equipa viva bem dentro daqueles 30 minutos adicionais. A partir daí, o jogo foi para penaltis. E há realmente poucos momentos em todo o desporto mais emocionalmente insuportáveis do que uma decisão desse tipo, em que carreiras inteiras, orgulho nacional e anos de preparação ficam pendurados num único remate a 11 metros sob uma pressão enorme. O capitão de Marrocos e um dos nomes mais reconhecíveis do futebol, Achraf Hakimi, falhou por completo a sua tentativa. Os neerlandeses também tiveram a sua quota de falhanços, espalhando a tensão de forma equilibrada pelos dois lados da marca de penalti, mas foi o guarda-redes marroquino Yassine Bounou quem acabou por se tornar o herói da noite, fazendo uma defesa decisiva em mergulho para negar o golo a Crysencio Summerville antes de o médio Ismael Saibari avançar com calma sob uma pressão enorme e colocar o penalti da vitória rasteiro no canto. Marrocos tinha o feito outra vez, eliminando uma das nações mais condecoradas e historicamente bem-sucedidas do futebol europeu, e mandando os Países Baixos para casa antes da fase a eliminar pela primeira vez em toda a história mundialista desse país. Para uma nação que por 2 vezes na memória recente quebrou as expectativas que o mundo do futebol lhe impôs, isto não foi simplesmente sorte. Marrocos segue agora para enfrentar o co-anfitrião Canadá nos oitavos de final, levando consigo o embalo e a crença inabalável de um país que provou, não uma, mas 2 vezes, que pertence à elite deste desporto. Enquanto o mundo do futebol ainda tentava recuperar o fôlego do que acabara de acontecer em Monterrey, um choque ainda maior desenrolava-se discretamente a centenas de quilômetros dali, num jogo que iria abalar o futebol alemão até aos alicerces. A Alemanha chegou a esta fase do torneio como tetracampeã mundial, uma nação cuja identidade futebolística foi construída ao longo de décadas sobre disciplina, compostura tática e uma capacidade quase mítica de arrancar resultados precisamente quando a pressão aperta mais. O adversário,
O Paraguai chegava carregando algo completamente diferente de troféus ou pedigree. História geracional em estado bruto e as esperanças de uma pequena nação sul-americana sem acesso ao mar, com cerca de 7 milhões de habitantes, espremida geográfica e futebolisticamente entre os gigantes continentais Argentina e Brasil. Para o Paraguai, chegar simplesmente a esta fase já representava território pouco familiar. Um raro momento sob os holofotes no maior palco possível do desporto. O jogo em si oscilou para trás e para a frente com uma tensão implacável, de cortar os nervos desde o apito inicial. O Paraguai marcou primeiro pouco antes do intervalo, quando o médio Júlio Enciso se elevou acima do marcador para cabecear para a baliza um cruzamento colocado com precisão pelo colega Matias Galarza. A Alemanha respondeu não muito depois através do avançado estrela Kai Havertz, que empatou no início da segunda parte com uma finalização serena, e o duelo avançou para mais 30 minutos de prolongamento, contudo, ainda muito longe de estar decidido. Depois veio o momento que definiria toda a noite, e talvez todo este Mundial. No segundo período do prolongamento, a Alemanha acreditou ter finalmente encontrado o golo da vitória quando o imponente defesa Jonathan Tah se ergueu acima da defesa paraguaia para cabecear para dentro após um canto bem trabalhado. As celebrações começaram imediatamente. O banco alemão invadiu o relvado em pura alegria. Durante alguns segundos fugazes, pareceu genuinamente que o destino estava selado para os tetracampeões. Então interveio o vídeo-árbitro. Depois de uma revisão longa e agonizante, que se arrastou por vários minutos, o golo acabou por ser completamente retirado do marcador, anulado por uma falta cometida sobre o guarda-redes do Paraguai na jogada que antecedeu o canto. A celebração prematura da Alemanha transformou-se instantaneamente em incredulidade e frustração contida, uma sensação que iria permanecer muito depois do apito final. Com o marcador ainda empatado depois da revisão, o jogo foi para penaltis e a história parecia favorecer claramente os alemães à entrada para a decisão, dado que a sua seleção perdera apenas uma decisão por penaltis em grandes torneios ao longo de várias décadas de competição. Esse registro notável não sobreviveu a esta noite específica no Texas. O guarda-redes paraguaio, Orlando Gil, fez defesa atrás de defesa decisiva, lendo os remastadores alemães com uma precisão quase sobrenatural ao longo da marcação. Num dos golpes mais cruéis imagináveis, num desporto já famoso pela crueldade, foi o próprio Jonathan Tah, o mesmo jogador cujo cabeceamento anulado tinha definido o jogo minutos antes, quem viu depois a sua tentativa de pênalti passar inofensivamente por cima da barra. O companheiro alemão Nick Woltemade também falhou a sua tentativa, agravando o sofrimento. O avançado paraguaio José Canali avançou então sob pressão imensa e converteu com calma o remate decisivo da morte súbita, colocando o Paraguai na ronda seguinte por um resultado final de 4-3 nos penaltis e eliminando completamente do torneio os tetracampeões mundiais. Analistas e observadores de longa data do desporto passaram desde então a descrevê-lo como talvez a maior surpresa individual de toda a história do futebol a eliminar em mundiais, e assinala a eliminação mais precoce da Alemanha num Mundial desde a sua caminhada triunfal até ao troféu em 2014. O Paraguai avança agora para defrontar o vencedor do jogo entre França e Suécia nos oitavos de final. Um encontro marcado para Filadélfia dentro de poucos dias. Dois verdadeiros gigantes do desporto tinham caído no espaço de poucas horas. E então chegou um terceiro jogo que empurrou todo o mundo do futebol para a beira do seu assento coletivo. O Brasil, pentacampeão mundial e estatisticamente a nação mais bem-sucedida de toda a história do Mundial, entrou neste encontro, em particular, como um dos claros favoritos a levantar o troféu na final em Nova Jersey, mais tarde neste verão. O adversário, o Japão, chegava com uma confiança discreta, mas em crescimento constante. Depois de ter passado o grupo como segundo classificado, graças a uma sequência de resultados que surpreendeu muitos observadores, tanto em casa como no resto do mundo futebolístico. O que se seguiu em Houston tornou-se rapidamente num dos jogos mais comentados de todo o torneio até o momento. O Japão marcou primeiro, apanhando o Brasil completamente desprevenido. Aos 29 minutos, o médio Caixuçano interceptou um passe brasileiro solto no meio-campo e disparou um autêntico míssil de muito fora da área que passou pelo indefeso guarda-redes brasileiro e entrou na baliza. O estádio caiu num silêncio atônito, incrédulo.
Pela primeira vez em todo este torneio, parecia genuinamente que um dos verdadeiros gigantes tradicionais do futebol poderia cair perante um resultado de que os adeptos continuariam a falar durante décadas. Mas o Brasil, como a história mostrou repetidamente, não se rende facilmente sob pressão. Aos 56 minutos, o veterano médio Casemiro elevou-se acima de toda a linha defensiva japonesa para responder a uma entrega colocada com precisão pelo colega Gabriel Magalhães e cabecear com força para lá do guarda-redes, empatando o jogo a uma bola. O Japão, porém, recusou-se a simplesmente recuar e proteger o empate, continuando a pressionar para a frente e a acreditar nas suas hipóteses até o fim. À medida que o relógio caminhava para o final do tempo regulamentar, começou mesmo a parecer que este jogo em particular estava destinado ao prolongamento, um cenário que, por si só, já teria contado como uma das grandes surpresas de toda a história do torneio. Então, com o jogo bem dentro do tempo de compensação e apenas segundos por jogar, tudo mudou de repente num instante. Um passe japonês solto perto do meio-campo foi interceptado pelo Brasil. A bola chegou rapidamente ao médio Bruno Guimarães, que colocou um passe em profundidade perfeitamente medido no caminho do avançado suplente Gabriel Martinelli. Com o seu primeiro toque na bola desde que entrara em campo, Martinelli preparou-se com calma e enrolou uma bela finalização de pé esquerdo para lá do guarda-redes em mergulho e para o canto mais distante da baliza. O estádio explodiu em caos absoluto. Aos 95 minutos de jogo, os pentacampeões tinham de alguma forma roubado uma vitória dramática das mandíbulas de uma das quase surpresas mais dolorosas do torneio. O Japão, uma nação que ainda nunca venceu um único jogo a eliminar num mundial masculino em toda a sua história, ficou completamente devastado depois de chegar agonizantemente perto de reescrever esse capítulo específico da sua história futebolística. O Brasil segue agora para enfrentar o futuro vencedor entre Costa do Marfim e Noruega nos oitavos de final. 3 jogos. 3 momentos de drama desportivo puro, sem filtros, todos comprimidos num único dia inesquecível. No espaço de apenas algumas horas extraordinárias, todo o panorama competitivo deste Mundial deslocou-se dramaticamente debaixo dos pés de todos. Há algo de profundamente e universalmente humano em ver uma nação mais pequena erguer-se desafiadoramente contra um gigante, algo que fala diretamente a qualquer pessoa a quem alguma vez tenham dito que simplesmente não pertence ao maior palco possível, apenas para sair para lá e provar o contrário perante o mundo inteiro. A vitória de Marrocos nunca foi apenas sobre táticas inteligentes ou um ressalto favorável da bola. Foi, no fundo, sobre um país que se recusa, mais uma vez, a ser definido por suposições antigas e ultrapassadas sobre quem tem exatamente o direito de sonhar em grande neste desporto. A vitória espantosa do Paraguai nunca foi apenas sobre um penalti falhado ou um único golo anulado. Foi sobre uma pequena nação a agarrar um raro momento de uma vez por geração e a recusar-se absolutamente a deixá-lo escapar por entre os dedos. E a sobrevivência dramática do Brasil contra um Japão determinado serviu como um lembrete poderoso de que mesmo as maiores nações futebolísticas de toda a história do desporto estão longe de ser imunes à pressão implacável que equipas mais famintas e mais pequenas conseguem exercer quando recebem a mais pequena nesga de oportunidade. Para adeptos de longa data que acompanham este desporto há muitas décadas, dias exatamente como este carregam uma magia particular, difícil de traduzir completamente em palavras. Funcionam como lembranças vivas de por que razão o Mundial continua a conquistar os corações de gerações inteiras de 4 em 4 anos, sem falhar. Não porque os resultados sejam alguma vez verdadeiramente previsíveis, mas porque quase nunca o são. E essa imprevisibilidade é precisamente o ponto central, o que torna este trecho específico do torneio ainda mais notável. Porém, é tudo o que acontece ao mesmo tempo à sua volta, inteiramente fora do relvado. Este Mundial tem estado ensombrado desde o apito inicial por perguntas persistentes sobre o acesso a vistos para adeptos em viagem, proibições de viagem dirigidas que afetam apoiantes de países como o Irão e o Haiti, e relatos contínuos de agentes federais posicionados em várias cidades anfitriãs e nas suas imediações, mesmo quando as autoridades insistem repetidamente que não haverá qualquer ação direta de fiscalização nos próprios jogos.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, promoveu repetida e entusiasticamente o torneio como uma alegre celebração global destinada a acolher calorosamente, nas suas próprias palavras, dezenas de milhões de visitantes vindos de todos os cantos do mundo. Críticos e defensores dos direitos humanos argumentam que essa mensagem promocional tão sorridente convive de forma desconfortável com uma vasta ofensiva interna contra a imigração que tocou diretamente várias das mesmas cidades que agora recebem estes jogos. E diferentes grupos de defesa têm continuado a pressionar a FIFA para solicitar formalmente aquilo a que chamam uma trégua temporária na aplicação da lei durante toda a duração do torneio, embora até agora a FIFA se tenha recusado a assumir publicamente qualquer compromisso desse tipo ou qualquer acordo escrito. Entretanto, de volta ao relvado, Alemanha e Países Baixos ficam a sós com perguntas dolorosas e incômodas sobre decisões técnicas, escolhas de convocatória e aquilo que estas eliminações chocantemente precoces significam, em última análise, para o futuro de dois projetos futebolísticos que há muito se consideram firmemente entre a elite global do desporto. No fim de contas, esta é tanto a beleza como a crueldade do futebol a eliminar no seu âmago mais puro. Simplesmente não há segundas oportunidades e não há um amanhã à espera quando o apito final soa depois de uma derrota. Cada jogo carrega o peso total, esmagador, das esperanças e expectativas de uma nação inteira. E, neste dia em particular, esse peso imenso acabou por ser demasiado pesado para dois dos gigantes mais tradicionais do futebol conseguirem levá-lo até ao fim, à medida que as rondas a eliminar continuam a sua marcha firme, em direção à grande final no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ainda este mês, uma verdade clara tornou-se verdadeiramente impossível de ignorar. A velha e confortável hierarquia do futebol mundial já não é algo que qualquer nação possa simplesmente dar por adquirido. A distância entre os chamados gigantes do desporto e os chamados azarões nunca, em memória viva, pareceu tão pequena. E se este único dia extraordinário ensinou alguma coisa aos adeptos de futebol, foi que nenhuma equipa, independentemente da história passada, dos troféus conquistados e da reputação construída ao longo de décadas, se pode dar ao luxo de tomar absolutamente nada como garantido neste torneio em particular. O longo caminho até a final do Mundial de 2026 já produziu momentos que serão recordados com carinho durante gerações. E à medida que o quadro se aperta a cada ronda que passa, uma coisa acima de todas continua absolutamente certa nas próximas semanas. Ninguém envolvido neste torneio está verdadeiramente seguro, e ninguém que esteja a ver de casa pode prever com confiança exatamente o que vai acontecer a seguir.